para você, o que é ter saúde? Muita gente acha que ter saúde é simplesmente não estar doente. Mas, para os profissionais de saúde do TRT de Minas, uma vida saudável envolve muito mais do que isso. Então, o que é ter saúde? Olha, ter saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não é somente você estar sem alguma manifestação de doença ou enfermidade. Né? Assim, ter saúde é você se sentir bem fisicamente, mentalmente e do ponto de vista social também. O que é saúde mental? Então, se a gente pode falar que uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que se sente produtiva, integrada na comunidade, é uma pessoa que se sente valorizada, tanto por si mesma quanto pelos outros, além de ter o bem-estar físico, né? Além de estar bem fisicamente. A mente pode influir na saúde do corpo? Sim, já foi assim, comprovado que o estado de saúde mental, ele influencia o sistema imunológico. Então, se a gente pensar por aí, né, se o sistema imunológico, ele é o sistema de defesa do organismo. Né? Se ele diminui a sua ação, né, a pessoa fica mais propensa a adquirir doenças. Né? Então, afeta sim, a gente pode falar que afeta sim. É possível evitar uma influência negativa da mente sobre o corpo? Olha, o estilo de vida saudável, ele envolve várias áreas da vida da pessoa, né? Vai desde assim, a pessoa comer com sensatez, né? Praticar exercícios físicos, né? Isso tudo que a gente já sabe, né? Assim, dormir adequadamente, evitar o cigarro, usar cinto de segurança, ter práticas sexuais seguras, isso tudo contribui para uma vida saudável. A saúde mental, ela influencia no bom funcionamento do corpo. E essas práticas saudáveis, né, que eu citei há pouco, elas também vão contribuir para uma boa saúde mental, né, porque a pessoa vai estar investindo em vários aspectos da vida, se cuidando em vários aspectos da vida. Consequentemente, se sentindo bem, né, se sentindo melhor. Como saber se a mente não está saudável? Olha, a gente tem que estar atento a alguns sinais que falam dessa possibilidade de que alguma coisa não está ocorrendo bem. Por exemplo, sensação de medo, né? Sensação assim, de estar inadequado, né? Assim, como se não tivesse sido bem aceito, né? Ou não estar bem integrado na comunidade, né? De estar alheio. Também perturbações no sono, dificuldade para dormir ou então o acordar muito cedo, né, que é característico da insônia. Mudanças significativas no peso, a pessoa aumentar muito de peso ou diminuir muito de peso, isso também pode falar de que alguma coisa não está bem. O uso ou o aumento do uso de substâncias químicas ou mesmo de medicações e também a pessoa notar assim, que ela está com uma irritabilidade maior ou então mudanças de humor, estando num momento assim, alegre, animado, no momento seguinte triste, desanimado, essas variações de humor. Tudo isso pode estar apontando para alguma coisa que não vai bem com ela. Então, é importante nesse aspecto ela buscar ajuda profissional, seja de um psicólogo ou de um médico, né, que ela possa falar disso que está acontecendo, dessas mudanças que ela está percebendo no comportamento dela. Né? E aí ela pode elaborar, né, o que pode estar levando ela a esse comportamento diferente que era o que ela tinha antes. Né? Eu gosto de fazer dar um exemplo seguinte, por exemplo, qual que é a diferença entre o animal e o ser humano, né? A diferença está que o ser humano ele pensa, né? Ele pode pensar, ele pode adiar uma reação. O animal não. Se você dá um estímulo, ele tem uma resposta, normalmente igual, assim, ou próxima, parecida de um animal para o outro. Ele reage, a gente fala que um animal reage.
O ser humano, o que acontece com essa vida nossa muito frenética, é que às vezes a gente acaba vivendo, reagindo às coisas, né? Sem pensar, sem questionar, sem fazer uma avaliação se é aquilo mesmo que ela deve fazer, se aquilo está fazendo bem, se está levando para um resultado melhor no futuro ou não. Então, o trabalho, por exemplo, a procura de um profissional, de um psicólogo, vai levar a pessoa a parar para pensar sobre como ela está conduzindo a vida dela, né? Então, esse é o grande trunfo que a gente tem, é a capacidade de pensar, de questionar. Então, isso vai contribuir para que a pessoa saia desse turbilhão, que é essa vida estressante, né? E passe a conduzir a sua vida. E não ser levada pela vida, né? Mas conduzir a sua vida, entendeu? O que pode causar os transtornos mentais? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há indícios de que essa exposição a muita informação que antes não se tinha assim, um acesso tão fácil, pode estar influenciando na manifestação de transtornos mentais e comportamentais, né? Assim, a próprio interesse pela sexualidade, pornografia, isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso tem ficado mais fomentado. Também a exposição à agressividade nesses jogos, né, também aumenta o comportamento, a manifestação de comportamento agressivo. Então, há indícios, sim. Falta apoio social? A gente tem percebido que há uma diminuição do que a gente chama de apoio social, né? Se você olhar as nossas famílias da década de 30, por exemplo, eram famílias grandes que normalmente moravam próximas e as pessoas se ajudavam umas às outras, né? Tinha mais apoio social, se tinha algum problema, mais com quem contar. Hoje em dia as pessoas estão muito sozinhas, as famílias estão cada vez mais nucleares, né? Núcleos pequenos, né? Então a gente verifica isso, por exemplo, na manifestação da depressão pós-parto. Né? Na década de 30, o parto era um acontecimento familiar, né? A mulher não ficava sozinha, né? Ela geralmente recebia ajuda ou de uma irmã mais nova ou de uma cunhada, uma mulher próxima que ia para a casa dela ajudar nos primeiros cuidados. Isso passava uma segurança para a mulher. Hoje em dia a mulher vive isso sozinha, né? Isso é um exemplo, né? O fato de não ter apoio social aumenta, por exemplo, a manifestação da depressão pós-parto. Como falar sobre o problema? Olha, dividir com alguém é uma coisa boa, com amigos. O que pode acontecer é que, como não há uma intervenção na fala, a pessoa pode ficar, às vezes, somente repetindo. São aquelas pessoas, por exemplo, que reclamam, por exemplo, elas estão sofrendo, está percebendo que tem um problema ali para ser resolvido, mas ao dividir com os outros, elas dividem naquela postura de reclamar, de queixar do sofrimento, e como o outro ele não tem uma formação para atuar nesse discurso, ele vai receber a queixa, vai às vezes até bem, assim, né, confortando a pessoa, mas não tem ali uma intervenção para que a pessoa saia desse lugar da queixa e se coloque como um sujeito naquela situação, no sentido dela tomar uma iniciativa para mudar aquela situação que está causando a ela o sofrimento. Essa é a diferença, né? Um profissional ele vai ter uma escuta diferenciada, que vai ajudar a pessoa a pensar sobre o que está acontecendo com ela e mudar de postura frente ao problema, agindo, né, no sentido de resolver o problema, né, de sair desse lugar de queixa, de sofrimento.